Beleza, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje, como vocês podem ter visto tanto no título quanto na thumbnail, iremos falar sobre moral e ética, mas não se preocupem porque não iremos abordar esse assunto de uma forma revolucionária ou de algum tipo de ação, mas sim como colocar isso dentro do seu mundo fantástico, da sua narrativa. Quer então saber como colocar esses assuntos e ser abordados na sua história? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai conversar um pouco hoje sobre moral e ética, mas não aprofundar nos conceitos da filosofia dentro desses dois parâmetros e muito menos falar sobre ideologias. E iremos mais ou menos como abordar esse assunto dentro da sua narrativa. Obviamente, se você é um estudioso da filosofia, se você gosta do assunto, se você gosta de debater, as formas como você pode colocar isso dentro do seu mundo fantástico são diversas. Aqui hoje a gente só vai conversar um pouquinho para trazer esse assunto um pouco mais à tona e assim trazer algumas reflexões diferentes. Há já um tempo lá no meu Discord entrou esse conceito falando um pouco sobre como abordar isso no meu livro, colocar na minha história, no meu world building, porque às vezes eu vejo diretamente ligado com a religião, outras vezes ligado com a ideologia política, então eu queria, como eu poderia fazer isso? Eu não consigo separar, eu não consigo fazer... Então a gente vai conversar um pouco sobre como abordar esses assuntos de maneiras diferentes. E se por acaso você aborda de uma maneira diferente, veja o vídeo até o final e se tiver alguma diferença, coloque nos comentários como você colocou isso dentro do seu universo, beleza? Então, bora lá, conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são tanto complicados, tanto polêmicos, mas que podem dar ótimas histórias. Então o que seria esse tal de ética e moral? Obviamente existem diversos filósofos que abordam a moral e a ética de forma diferente, tanto os filósofos antigos quanto os filósofos modernos. Então, dependendo da linha filosófica que você segue, existe uma leve diferença, ou às vezes diferenças bem gritantes entre um modo de vista e o outro modo de vista. Mas, de uma forma mais geral, o que seria então a ética? A ética é o ramo da filosofia que se preocupa em examinar os valores que orientam o comportamento humano. Ela busca compreender princípios e normas que devem nortear as ações dos indivíduos em suas relações com os outros, com a sociedade e com o mundo. A ética não se limita apenas ao que é legal e ilegal, mas também se preocupa com o que é moralmente correto e justo. Ela se baseia em princípios universais como justiça, liberdade, igualdade, respeito pela dignidade humana, entre outros. Dessa forma, a ética se aplica a diversas áreas da vida, como a política, economia, educação, saúde, relações pessoais e profissionais, entre outras. É importante ressaltar que a ética não é algo estático, mas sim dinâmico, podendo se modificar ao longo do tempo em função de mudanças culturais e sociais. Perfeito, já nessa definição a gente fala um pouco sobre moral, né, valores morais, mas então o que seria essa tal de moral? Moral é um conjunto de valores e princípios de normas que orientam o comportamento humano dentro de uma determinada sociedade. Ela está relacionada à conduta individual e coletiva, sendo um conjunto de regras que regem as relações interpessoais. A moral pode variar de acordo com a cultura, tempo histórico e o contexto social que é inserida, e está relacionada a noções como certo e errado, bem e mal, justo e injusto, e transmite de geração em geração por meio da educação, da tradição e da religião. A moral pode ser expressa por diversas normas e leis, mas também é um conjunto de valores internalizados pelos indivíduos que influenciam seu comportamento em diferentes situações. Assim, a moral está presente em diferentes esferas da vida, como família, escola, trabalho e na sociedade em geral. É importante ressaltar que a moral não é algo fixo e imutável, podendo evoluir e se transformando ao longo do tempo em função das mudanças culturais e sociais. Além disso, a moral pode ser influenciada por fatores como religião, política, educação e relações de poder. Obviamente algumas pessoas podem discordar do que eu disse, falando que a ética ela é imutável, a moral que ela é mutável de acordo com os princípios da sociedade, outros falam que não. Então isso é um conceito que é um pouco complicado a gente abordar muito a fundo, porque existe uma grande divergência até mesmo das pessoas da área. Mas de uma maneira geral eu trouxe uma das definições possíveis para que a gente já tenha algum parâmetro um pouco mais profundo. Então se você discorda de mim e fala que a moral funciona de um jeito, a ética funciona de outro, não tem problema. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua definição de ética, moral, ou aquela definição que você segue e você considera como correta, e vamos conversar, vamos debater, porque como estamos falando de um mundo criativo, de um mundo autoral, às vezes aquele universo, aquelas pessoas, aqueles seres utilizam uma filosofia mais moral e ética mais de Nietzsche,
Outro, por exemplo, pode seguir a filosofia da ética e da moral mais de Platão, mais de Kant. Então, assim, tem diversos filósofos que você pode trabalhar essas diversas linhas diferentes e abordar de forma diferente. Tanto que isso é um ponto. Existem diversos filósofos que trabalham o quesito da moral e da ética. Obviamente, não tem como eu querer explicar todos eles, porque também seria um vídeo gigantesco, mas deixar aqui alguns exemplos de alguns filósofos e algumas obras para você já ir atrás e já ir pesquisando de acordo com a sua necessidade e a sua vontade. Um desses filósofos é o Platão, que é um filósofo grego que discutiu a questão da justiça e da virtude em obras como A República e O Banquete. Aristóteles, que é um discípulo de Platão, ele elaborou a ética baseada na noção de virtude e no exercício da razão em obras como Ética a Nicômaco. Immanuel Kant, o filósofo alemão que desenvolveu a ética baseada no imperativo categórico, que consiste em agir sempre de uma forma com a máxima dimensão possa ter uma lei universal, em obras como Fundamentação da Metafísica e dos Costumes. O filósofo inglês Jeremy Bentham, ele desenvolveu a teoria utilitarista, que defende que a moralidade de uma ação deve ser avaliada em função da maximização da felicidade ou prazer, em obras como, por exemplo, a Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Já o filósofo John Stuart Mill, ele defende dentro da continuidade da teoria utilitarista, mas introduz uma noção de que a felicidade e o prazer devem ser distribuídas de forma justa, em obras como Utilitarismo. Já Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, ele questionou os valores morais tradicionais e propôs uma ética baseada na afirmação da vida e na superação do niilismo, em obras como, por exemplo, Além do Bem e do Mal e a Genealogia da Moral. Já Foucault, por exemplo, que é o filósofo francês, ele analisa as relações de poder que estão atrás das normas morais e éticas, como, por exemplo, a obra Vigiar e Punir e a História da Sexualidade. Então, como eu falei, abordar a ética e moral depende muito de vários fatores. Fatores religiosos, fatores sociais, pessoais, políticos, econômicos. Tudo isso está abordando dentro da ética e da moralidade. Então, muitas vezes, abordar esse assunto fica um tanto complicado se você quiser trabalhar de uma forma muito filosófica e abstrata. Então, uma forma que eu sugiro demais você trabalhar esses conceitos seria basicamente em 3 grandes fatores. O primeiro fator que eu gostaria de trabalhar com vocês é o fator dos personagens. Como a gente já falou, indiferentemente da, vamos dizer assim, da nuance da definição, trabalhar a moralidade e a ética de uma forma, vamos considerar de uma forma conjunta entre os valores morais e éticos de uma maneira geral, é interessante você colocar dentro de um personagem. Porque esse caminho que o personagem vai seguir, essas quedas morais, essas subidas elevacionais, tudo isso é interessante você abordar. E obviamente, se por acaso você quer fazer choques éticos, choques morais, você pode construir uma sociedade que existe um padrão ético-moral específico, um personagem que tenha uma conduta um tanto diferente, e isso vai causar choques, e com isso você apresenta a moral e a ética do seu universo, ou pelo menos daquela sociedade, a partir dos embates que o seu personagem tem. Se por acaso você quiser fazer embates morais entre, por exemplo, o protagonista e o antagonista, onde o protagonista ele defende aquilo que é o correto dentro daquela sociedade, ou aquilo que você realmente considera como correto, e isso vai ter choques morais, e com isso o nosso antagonista ele vai defender o lado dele, discutir o lado dele e também agir dessa forma. Então você utilizar dos personagens para demonstrar a moral e a ética imbuída dentro do seu universo é interessante. Obviamente você pode fazer conflitos diferentes, trabalhar de formas diferentes, em pontos diferentes. Claro, você quer seguir uma filosofia mais de Kant? Perfeito. Quer fazer algo mais nihilista, como de Nietzsche? Perfeito. Quer fazer uma coisa mais pro clássico, como Platão, Aristóteles? Perfeito também. Quer seguir algumas filosofias mais mescladas e modernas, como aparece, por exemplo, nos filósofos mais recentes? Perfeito também. Então a forma de você abordar a sua ética e a sua moral não está diretamente na definição e no conceito em si. Porque dentro de uma criação fantástica, dentro de uma sociedade fictícia,
Moral e ética, ela pode ser alterada de diversas formas. Claro que se você for defender coisas que hoje a sua sociedade vigente, Brasil, mundo, ou aquela sociedade que você pretende utilizar da sua história para ser divulgada, por exemplo, se você pretende colocar a sua história nos Estados Unidos, por exemplo, ou até mesmo no Brasil, ou qualquer outro país, você tem que ver se dependendo da história e da forma como você aborda alguma coisa, pode ter algo que possa ferir a ética e moral do público. Mas isso não vai entrar nesse ponto agora, simplesmente falando dentro da criação, dentro do seu universo. Então não importa muito a filosofia, moral e ética que você está fazendo. Se você quer fazer um personagem ultra malvado, onde ele coloca a moral e ética dele a partir dos seus princípios e com isso vai tendo as problemáticas, perfeito. Então uma forma de você trabalhar esses conceitos dentro do seu universo, primeiramente, é o personagem. Você criar essas complicações de personalidade, esse desenvolvimento de arcos de personagem, utilizando como ramo principal conceitos morais e éticos. Ah, mas como eu vou definir o que é o certo e o que é errado dentro do meu universo? Você pode separar de duas formas, de uma forma mais legislativa e outra coisa mais, vamos dizer assim, interpretativa e interpessoal. Legislativo, você vai considerar o que é certo e errado dentro daquelas leis. Ah, então quer dizer que isso está dentro entre moral e ética? Sim e não. Se você quiser abordar moral e ética de uma forma um pouco mais introspectiva, ou uma coisa um pouco mais pessoal, espiritual, não religioso, mas sim algo intrínseco ao ser humano, você não necessariamente precisa colocar dentro da lei. Mas se você quiser fazer coisas que façam sentido e mostrem esse conflito, como por exemplo, escravizar é errado, assassinar é errado, tudo isso é errado. Porém, dentro da lei daquele universo, daquela cidade, daquela região, matar é certo, dependendo da situação, roubar é certo, ou qualquer outra coisa que você acha moralmente errada, naquele universo pode ser correto depender da situação. Existem diversas histórias que falam sobre o expurgo, onde uma forma de se manter sãos, felizes e tudo pacificado, existe a noite do expurgo, o dia do expurgo, o momento do expurgo que a galera liberta todo esse mal interior que existe dentro dele e acontece essas situações. Ou você pode simplesmente ter uma sociedade tão evoluída que realmente a moral e ética é aquilo que vence tudo em volta. Então, pegando já essa linha de raciocínio, a gente entra no nosso segundo ponto de como abordar moral e ética no seu universo, que é a construção da parte legislativa e religiosa do seu universo. Claro que eu falei que você pode abordar de uma forma mais introspectiva ou de uma forma um pouco mais extrospectiva, vamos chamar dessa forma. Então, quando você trabalha mais internamente, está trabalhando mais o personagem, o arco dele, o mais de personagem, por exemplo, ou um desenvolvimento de um personagem especificamente. Já no caso aqui desse seu world building, você está utilizando disso para a construção da sociedade. Então, nesse ponto, agora quando você for construir a sua cidade, e você for estipular a sua sociedade, você vai colocar as características clássicas da sociedade. Obviamente, uma pessoa não define uma sociedade, 10 pessoas não definem uma sociedade, mas você pode colocar que a imersão geral da média daquela galera existe uma correlação X ou Y. Então você pode colocar que, por exemplo, a cidade ela é escravagista. Obviamente, uma pessoa dentro daquela sociedade pode ser contra. Porém, se é correto na cidade, ela pode não fazer algo mais pessoal, moral e ética de personagem. Porém, dentro da sua narrativa, você pode utilizar desses conceitos onde você coloca claramente o que é certo, claramente o que é errado, obviamente num ponto de vista do espectador, do leitor, porém dentro daquele universo, dentro daquela sociedade, daquela localidade, daquele ponto específico da sua narrativa, você coloca que aquilo que é moral e ético é correto. Tanto que na nossa história da humanidade, leis foram mudadas, então não necessariamente o que era legal do tipo legislativo no passado, hoje deixa de ser. E antes, coisas que não eram legais, hoje agora são. Era ilegal, era crime, se por acaso um negro tentasse votar. Ou tivesse alguma ação, se a mulher levantasse a voz contra o homem, isso era crime. Hoje deixou de ser. E da mesma forma que as coisas que antes eram possíveis, hoje
não são mais. Era defendido por lei ter escravos. Hoje é crime. Então você pode criar essas conexões históricas dentro do seu universo. Então, da mesma forma que você pode trabalhar dentro dos personagens, você pode trabalhar dentro do seu world building, onde você vai abordar dentro da sociedade, da construção arquitetônica, da moral e da ética dos costumes, você pode abordar na cultura, você pode abordar na legislação, você pode abordar na política, você pode abordar na economia. Por quê? Como normalmente, de uma forma bem geralzona, bem superficial, o que todos eles fazem de uma forma, mas depende do ponto de motivação, é certo e errado. Então você defender o que é certo e errado dentro da sua sociedade, você está fazendo mais ou menos defendendo o que é moral e imoral, ético ou antiético. Claro que, como eu falei, dependendo da filosofia que você segue, do filósofo que você segue, você pode ter uma característica mais X ou mais Y. A um defende a questão do prazer, o outro mais da lógica, o outro mais da individualidade do ser, outra máxima. Então, depende muito da linha que você quer seguir, ou daquilo que você acredita, você vai incorporar dentro do seu universo. Ah, eu posso colocar, então, dar uma pesquisa entre cada um dos filósofos e colocar dentro da minha narrativa diversas filosofias que correspondem da mesma forma que funciona no nosso mundo real? Pode. Você pode ter cidades que batalham entre um e outro porque um considera a outra moral e imoral, e com isso existem choques. E isso vai criar. E quando você cria esses choques, onde você constrói uma movimentação narrativa, você entra no nosso terceiro ponto, que é moral e ética para o desenvolvimento da plot. Então, como vocês podem ter percebido, abordar moral e ética está da mesma forma como você aborda a construção de uma história, com personagem, world building e plot, ou seja, narrativa. Então você pode colocar, por exemplo, que a moral e a ética é uma discussão do ponto de vista de conflito da sua história, onde nós temos a disputa moral e ética entre duas entidades e com isso a movimentação acontece. Um rei quer lutar perante algo imoral num reino próximo ou dentro do próprio e com isso a movimentação acontece. Ah, mas isso não é meio que a evolução do personagem? Sim, também. Porém, o ponto pivotal da sua construção não é o arco do personagem, mas sim a motivação que fez a história mover. Quando a gente conversou de Mice, a gente falava aqui, qual que é o ponto pivotal? Qual que é a estrutura primária? É o M, o I, o C ou o E? Beleza, vamos colocar então que seja o C, de character, de personagem. Beleza. Então, o arco principal que vai começar a história e vai terminar a história é um personagem. Porém, dentro desse arco, nós podemos ter investigações, eventos, abrir outros sidequests de personagens, podemos ter um inquiry. Então, tem diversas coisas que podem acontecer. Então, você pode utilizar aqui a premissa da sua história, ela é o quê? Um arco de personagem? Não. É simplesmente um evento. Porém, abre o evento, abre personagem, fecha evento. Então, você utilizar, por exemplo, o Mice na hora dessa construção é interessante. Não quero usar o Mice, não tem problema. Você pode ir no que a gente chama de ponto de conflito. A história a partir de um ponto de conflito nós temos uma unidade, alguma coisa, que pode ser alguma coisa física ou não física. Ah, por exemplo, no Senhor dos Anéis, o ponto de conflito nós temos o quê? O anel. O anel ele é o ponto de conflito, onde o antagonista e o protagonista movem-se de acordo com um ponto em comum que é o anel. Um querendo destruir, o outro querer tê-lo. Então existem diversas formas. Nesse caso, você pode utilizar um conceito moral, um conceito ético como um ponto de conflito. Então nós temos, por exemplo, um ponto de conflito aqui que é a escravidão. Beleza, esse aqui é o ponto de conflito. Onde o nosso protagonista luta para acabar e o nosso antagonista luta para manter. Então o nosso ponto de conflito é o quê? Esse ideal de moral e ético que vai mover a motivação do protagonista e do antagonista para que ou se mantenha o statu quo ou saia desse statu quo. Então você utiliza dessas ideias, dessa transformação da moral e ética a partir dessa conduta narrativa. Então, pessoal, de uma forma geralzona, assim, obviamente a gente pode abordar muito mais profundamente a moral e ética na sociedade, na religião, nas estruturas. Sim, isso vai entrar num ponto muito mais complexo, muito mais profundo, que vale muito uma discussão, até mesmo quando conseguir voltar com as lives, com a minha internet permitir que eu consiga voltar com as lives, eu abro essa discussão, a gente trabalha em cima disso, algumas lives de criação, outras lives de discussão, de brainstorm.
nós temos aí diversos assuntos que a gente pode abordar e trabalhar, beleza? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, trazendo mindsets, análises, conteúdos diversos de segunda a sexta aqui no Craftando Mundos, sem falhar. E quando falha, a gente joga pro dia seguinte, pra semana seguinte, mas não se preocupe, porque sempre teremos 5 conteúdos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sem falhar, beleza? Então, se vocês gostam desse conteúdo, então dá o like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber todos isso. E você acha que você tem um amigo que tá faltando um pouco daquele chance para desenvolver e pensar, puxa, como eu poderia deixar a história mais legal ou mais interessante? Compartilha esse vídeo com ele e traz ele para o Craftando para a gente conseguir transformar mais escritores aqui no nosso universo, tanto escritores como mestres, world builders, para trabalhar moral e ética dentro do seu universo. Use a Buda suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!